eu acho que a questão central está na política. Então, não é nem a comunicação, nem propriamente a economia, é a política. Eu vou destacar um artigo que eu li recentemente que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu sei que foi ou está sendo republicado essa manhã no Opera Mundi. É um texto do Walter Pomar sobre as pesquisas. Eu sei que você o entrevista semanalmente. Hoje a gente vai falar disso. Eu destacaria esse artigo. O Walter fez uma análise muito interessante sobre a evolução das pesquisas durante esses 15 meses de governo Lula. Há um problema político que é a extrema-direita polariza e aglutina suas forças, enfrentando a esquerda, e a esquerda não faz isso em relação à extrema-direita. Há uma estratégia de politização da extrema-direita e não há uma estratégia de politização da esquerda. Dentro dessa situação em que o governo evolui muito lentamente em termos de resultados concretos na economia. Então, esse é um problema crucial. O Bolsonaro, com a manifestação do dia 25 de fevereiro, ele reorganizou a tropa, ele reposicionou o seu bloco social e eleitoral. O Walter mostra nesse artigo, isso é muito interessante, como o bolsonarismo, nos mais distintos itens das pesquisas, como o bolsonarismo foi reagrupando forças a partir da polarização. E como a estratégia despolarizante da esquerda, a estratégia paz e amor, não apenas é incapaz ou é fragilmente capaz de atrair setores que não votaram no presidente Lula, como essa estratégia tampouco é suficiente para manter rígido e alinhado o núcleo de eleitores que esteve com Lula em outubro de 2022. Então, isto é relevante, isso tem a ver com a comunicação, porque a crítica, por exemplo, que eu fiz à política de comunicação deve ser compreendida pela orientação política geral do governo, essa orientação despolarizante. Então, por exemplo, o presidente Lula, aparentemente, pelo que diz o noticiário, estaria orientando o governo a não celebrar os 60 anos, a não lembrar, a não resgatar a memória dos 60 anos do golpe de 64. O presidente Lula evita a questão militar. O presidente Lula toma várias decisões para despolarizar o país. Creio que a aposta que o governo fez foi que essa despolarização facilitaria para o governo e para a esquerda atrair o eleitor médio, o eleitor de centro, o eleitor que não é de esquerda, que votou no Lula contra Bolsonaro e que não gosta da polarização. Mas essa estratégia não está funcionando na opinião pública. A estratégia de despolarização está ajudando o bolsonarismo, que polariza sozinho. Não há uma resposta, né? Isso. Então, isso é o que orienta a comunicação. A comunicação celebrativa a qual eu me referi não é um problema do ministro Paulo Pimenta, que faz um excelente trabalho. É o problema da orientação política do governo. Uma estratégia de despolarização leva a uma comunicação celebrativa, a uma comunicação meio margarina, né? Assim, felicidade ao alcance de todos, leva a uma comunicação que não tem o elemento da tensão política ideológica. E é um pouco também assim as redes sociais dos ministros. Você vai nas redes sociais dos ministros, dos parlamentares mais representativos da base do governo, é impressionante o clima de celebração. Muitos posts e muitos vídeos sobre a posse de um e de outro, cumprimentos pelos aniversários, comentários sobre viagens, comentários sobre encontros, fotos felizes. Não é o clima do país. Não é o clima do país. E isso é provocado, principalmente, Daphne, pela estratégia despolarizante. Eu entendo a lógica dessa estratégia, entendo e percebo sua racionalidade. Ou seja, se a gente distensionar o país, fica mais fácil atrair aquele eleitor que não é petista, que não é de esquerda, e cria-se um bloco mais amplo para isolar o bolsonarismo. Perfeito, ela tem uma racionalidade. Só que ela não tem eficácia mais. Ela teve uma certa eficácia logo depois do 8 de janeiro, porque houve uma repulsa àqueles acontecimentos em grande parte da sociedade. Então, ali teve uns meses em que você teve uma certa eficácia com essa estratégia, porque o bolsonarismo ficou numa situação muito encurralada. Passado aquele episódio, essa estratégia foi perdendo eficiência. Ela foi perdendo eficiência. E eu acho que ela é uma estratégia que não permite ao governo tratar de temas que têm interferência na opinião pública. Eu vou pegar um caso, porque eu sei que tem sido muito debatido. O presidente Lula perdeu apoio entre os evangélicos porque
suas declarações foram exageradas a respeito da questão palestina, comparando o governo Netanyahu com o regime nazista e insistindo muito na denúncia de genocídio. O presidente Lula devia pegar mais leve. Veja só a que beco sem saída nos leva à estratégia despolarizante. Ou seja, o presidente Lula assume a vanguarda da solidariedade à questão palestina e o faz corretamente, porque a política seguia por princípios e não por um cálculo de opinião pública efêmero. Quem quer fazer isso, em vez de estar na política, vem da mercadorias. Mercadorias devem sempre satisfazer a opinião pública para essas mercadorias poderem ser vendidas. Política não é isto. Política é mudar corações e mentes em função de um sentido histórico. Portanto, o presidente Lula atua corretamente nas suas declarações sobre a Palestina, mas ele não tem suporte do seu próprio governo, não tem suporte dos parlamentares, não se incendeia uma disputa política no país para explicar para as pessoas o porquê das declarações do presidente Lula. Você não viu no parlamento uma saraivada de discursos, você não viu o PT utilizando suas redes sociais para justificar historicamente e politicamente as declarações do presidente Lula, você não viu uma movimentação da intelectualidade progressista, você não viu o suporte necessário para disputar a opinião pública em função daquelas posições de princípio do presidente Lula. Ele fala sozinho, né? Não tem o eco das pessoas que estão no governo, que o acompanham, que são de esquerda, né? E é como se ele sempre estivesse dando declarações fora da linha, né? Como se ele estivesse exagerando, né? E quando você tem uma estratégia despolarizante, você não opera para convencer as pessoas das suas posições, você vai adequando suas posições às pesquisas de opinião. Você inverte o sentido da política. O sentido da política não é adequar o seu discurso à opinião pública, é disputar a opinião pública com o seu discurso. Claro que é uma mediação. Para você poder disputar a opinião pública, primeiro você precisa ser ouvido. Para você ser ouvido, você tem que calibrar o seu discurso. Mas o sentido da política é disputar a opinião pública com o seu discurso. Não é adequar o discurso à opinião pública, como é uma corrente importante de análise dentro da própria esquerda. Tem que adequar o discurso à opinião pública. Estão perdendo votos nos evangélicos por conta das declarações do presidente acerca da Palestina. Tem que adequar o discurso do presidente e não disputar a opinião pública. Então, é uma estratégia despolarizante, defensiva, e o bolsonarismo opera de outro jeito. O bolsonarismo vai para as ruas defender o Estado de Israel. O bolsonarismo disputa política ideologicamente com intensidade. O bolsonarismo captura o mal-estar da sociedade, estabelecendo um ódio contra a esquerda. A esquerda não faz isso em relação ao bolsonarismo. A esquerda e o governo terceirizam a disputa contra o bolsonarismo para o Poder Judiciário, para o STF. Então, eu vejo grandes problemas nesta estratégia política, que, repito, tem sua racionalidade, teve efeito positivo durante alguns meses, mas deixou de ter. Deixou de ter. Não é possível enfrentar a extrema-direita sem uma estratégia de polarização da esquerda. Não se enfrenta a extrema-direita pelo centro. Não se enfrenta pelo centro, se enfrenta pela esquerda. Até porque você precisa combater a extrema-direita e o programa que ela representa. Qual é o programa que a extrema-direita representa? O ultraliberalismo econômico. Como a gente viu com Bolsonaro e Temer, como a gente vê com Milei na Argentina e assim por diante.